Boa noite, galera. Meu nome é Osias Volonsky e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do efeito borboleta? Eu já vi muitas pessoas falando que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas. Isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? É claro que não é verdade, porque o bater de asas de uma borboleta é tão insignificante que a massa de ar que é movida através dessas asinhas da borboleta é rapidamente absorvida pela atmosfera que tem ao redor, ou sei lá, quem entende bem de física vai me responder isso. Se fosse assim, as turbinas dos aviões fariam um caos no planeta. Mas a teoria do efeito borboleta é uma teoria que quem é adepto da teoria do caos, que diga-se de passagem, não é uma teoria de filosofia, mas sim matemática, ela sustenta. Ou seja, uma pequena ação pode gerar uma reação em cadeia que vai ter um resultado final catastrófico ou muito grande, de grandes proporções. Deixa eu dar um exemplo. Hoje eu estou numa situação aqui esperando o meu processo de legalização e nesse meio tempo eu não sou nem ilegal nem legal. Então eu não posso ter carteira de motorista. Por quê? Porque alguém há 20 anos atrás, conversando com algumas pessoas aqui da igreja que estão aqui há muito tempo atrás era muito fácil você tirar uma carteira de motorista aqui no estado de Massachusetts. Bastava você apresentar a sua carteira de motorista que você tinha no Brasil e então eles faziam uma carteira de motorista aqui e você poderia dirigir tranquilamente sem mesmo ser um cidadão legal. Acontece que os brasileiros espertinhos começaram a fazer uma coisa espertinha também. Traziam carteiras de motorista vencidas, traziam documentos de identidade e diziam, essa é minha carteira de motorista. Traziam até título de eleitor para trocar e dizer que aquilo era carteira de motorista no Brasil. É óbvio que os americanos detestaram isso, fecharam as portas e hoje um cidadão como eu não pode ter carteira de motorista porque alguém lá atrás fez um pequeno gesto só para poder se livrar só para poder tirar vantagem. Você quer ver um outro exemplo de efeito borboleta? É a história de Abraão e os seus dois filhos, Ismael e Isaac. Abraão teve uma promessa de Deus que seria pai de uma grande nação. Acontece que Abraão era muito velho para ser pai. E inclusive a sua esposa também. O tempo foi passando e Abraão não teve filho, e ele pensou, se Deus falou que eu vou ter um filho, não significa que tem que ser com a minha esposa, não precisa ser com Sara. Como na época era permitido, então ele foi lá e deitou com uma empregada, com uma serva que se chamava Agar. Teve um filho chamado Ismael. Passou pouco tempo depois, a promessa de Deus se cumpriu e Sara, mesmo na sua velhice, teve um filho chamado Isaac. E então, agora os dois eram filhos de Abraão, que também era filho de uma promessa. Se Abraão tinha uma promessa, os dois filhos tinham que herdar essa promessa, tinham o direito dessa promessa. E Ismael achou que tinha tanto direito quanto Isaac. Começou a ter um problema e acontece que Ismael, junto com a sua mãe, foi mandado embora, foi mandada para o deserto. E vocês conhecem a história que lá no deserto um anjo cuidou deles e originou-se dali o povo árabe e também o povo muçulmano. Até hoje tem esse conflito lá de quem é dono da terra de quem é o filho de Abraão, porque o Alcorão diz que é Ismael e a Bíblia diz que é Isaac, e um briga contra o outro. Muita gente está morrendo por causa disso, por causa de um errinho, por causa de um pensamento de Abraão. Se ele tivesse parado um minuto, e pensado, puxa, Deus falou que ia ser pai de uma grande nação, e então eu vou esperar em Deus. Não teria acontecido nada do que está acontecendo agora. Bem, o que podemos tirar de lição disso tudo é que toda ação tem uma reação, tudo que você semear você colhe, e a Bíblia é muito clara em relação a isso. Em Gálatas 6 ela fala da lei da semeadura. Então tome muito cuidado com o que você vai fazer com as suas decisões, porque isso pode refletir num futuro de bênção para você, ou um futuro de muita tragédia, muita dificuldade, muita destruição. Pense bem, porque as suas ações podem refletir não somente para você, mas para toda uma geração futura. Pode refletir para a sua vizinhança, pode refletir para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, ou quem sabe para o mundo. Quem sabe você pode ser o precursor da Terceira Guerra Mundial. Pense nisso.